Paul Klee nasceu em 18 de dezembro de 1879, próximo a Berna, na Suíça. Filho de Hans Klee, professor de música, alemão de nascimento e nacionalidade. A mãe de Paul, como o marido, estudara música. Quando garoto, Klee aprendeu a tocar violino, atingindo um nível quase profissional. Mais tarde, após o casamento em 1906 com a pianista Lili Stampf, as sessões musicais noturnas tornaram-se acontecimentos regulares na vida da família. No estabelecimento da liberdade das artes visuais, que se tornam independentes da representação, a analogia com a música foi muito importante. Klee estava muito bem qualificado para compreender tanto o emprego quanto as limitações desta analogia. Assim como treinamento em música, Klee recebeu educação acadêmica completa e se formou em Berna em 1898. Mudou-se para Munique para estudar arte, lá chegando em outubro de 1898. Inicialmente estudou privadamente, entrando na academia um ano depois. Paul Klee era em parte poeta e visionário, em parte artesão metódico, disciplinado e burguês equilibrado. Seu passado e sua formação estimularam esta última característica e seu desenvolvimento foi lento, já que precisou de algum tempo para se conscientizar também das características opostas que trazia em si. Em 1911, Paul Klee já era não somente um pintor completo, mas um artista moderno, intelectualmente formado, capaz de perceber a excitante movimentação que ocorria à sua volta. Klee juntou-se a Bauhaus em novembro de 1920. Lá encontrou as condições ideais para desenvolver seus métodos pedagógicos, uma escola de arte devotada à reunificação das artes tradicionais com as artes aplicadas e a arquitetura, de forma adequada à era industrial. Os anos na Bauhaus foram de grande variedade técnica e inventividade formal para Klee. Entre 1933 e 1940, ano de sua morte, uma progressiva simplificação de meios acompanhou uma expressão cada vez mais intensa e poderosa. Os trabalhos de Paul Klee tiveram enorme importância no desenvolvimento da arte moderna. Em uma época em que a arte vivia incertezas e perda de direcionamento, ele se tornou fonte de confiança e admiração. Paul Klee morreu em Muralto, Locarno, em 29 de junho de 1940. O artista à janela, 1909. Aqui vemos o Klee dos primeiros anos, ainda cheio de dúvidas sobre si mesmo e sobre a arte. Ainda não era um mestre das cores e o professor inspirador que se tornaria mais tarde. O rosto aqui está na sombra e apenas a postura distorcida sugere a introspectiva concentração na folha diante dele. Há contornos na figura, mas produzidos pela luz que vem por trás e são partes da forma. Casa próxima da Trilha de Pedra, 1913. Na Pedreira, 1913. Domos vermelho e branco, 1914. A inspiração para essa pintura veio a Klee em uma visita à África do Norte na primavera de 1914. Os contornos dos próprios domos e alguns pequenos retângulos que podem ser vistos como janelas resolvem o trabalho em uma versão cristalina de paisagem urbana do norte da África, no calor abrasador do dia. Klee foi sensível também às cores locais e ao estilo africano do norte de construir, baseado em cubos e domos. Sobre um motivo de Hammamet, 1914. Klee, nesta obra, enfatiza as construções em grade, mas as limita com uma forma extravagante na parte inferior, uma árvore ou arbusto sobre uma colina talvez. Hammamet e a Mesquita, 1914. Saint-Germain, próximo a Tunis, 1914. Desenho de Hammamet, 1914. Diante das portas de Kairouan, 1914. Foon no Jardim de Marcos, 1915. Anatomia de Afrodite, 1915. Pedreira em Ostermunchen, 1915.
O filho que já descobriu o mundo, 1916. Hermitage, 1918. Hermitage evoca um palco com dobras de cortina de cada lado. Somos levados a perceber a cena como um palco aguardando a entrada do ator ou dançarino. No centro de uma floresta de coníferas, habitada apenas por pássaros, há uma colina baixa, coroada por uma cruz, e ao lado uma pequena edificação com um pináculo. Há mais símbolos de interpretação menos direta. Klee criou um mundo quase lógico, com diversos pontos de contato com o mundo real para deixar uma trilha, por assim dizer, para sua interpretação. Paisagem no Jardim, 1918. Jardim Zoológico, 1918. Escrito de Arquitetura, 1918. Da Noite Cinzenta surge repentinamente, 1918. Crescimento em um velho jardim, 1919. Vemos plantas e árvores pintadas no que parece ser uma forma simples e abreviada. Klee já mostrava aqui interesse pelas complexidades botânicas de plantas simples, como a cola de cavalo, que se pode reconhecer dentre outras. O Sol é talvez um girassol, ou pode representar o Sol como origem do crescimento fotossintético. A própria ideia do crescimento era extremamente importante para Klee e servia de ponte entre seus trabalhos botânicos e não botânicos. Frequentemente, ele se voltava para o tema do equilíbrio de forças entre o natural e o antrópico, entre a ordem e a desordem. Composição Cósmica, 1919. Subjacente a esta pintura, há uma grade de retângulos coloridos, de bordas tênues. Uma fantasiosa estrutura espacial é oposta a ela em desenhos nervosos a pincel, mostrando molduras, passos e passagens como as que fluíam com facilidade da pena do artista em numerosos desenhos do período. Na parte superior central, há um sol que obscurece parcialmente um olho com lua e estrelas. O título Composição Cósmica, por outro lado, sugere que devemos reconhecer aqui um corpo celestial, enquanto a presença de um análogo do Sol, o olho, o mantenha no adequado nível simbólico. Natureza Morta com Flor do Cardo, 1919. Lua Cheia, 1919. Vila R, 1919. Jardim Tunisiano Visto do Sul, 1919. Arbustos na Floresta, 1919. Muralhas Defensivas, 1919. Arquitetura e Janelas, 1919. Jardim de Rosas, 1920. Três Flores Brancas, 1920. Paisagem com Torre de Igreja Amarela, 1920. Estação Ferroviária L112, 14 km, 1920. Anjo servindo café da manhã leve, 1920. Festividade noturna, 1920. A despeito da ausência de indicações mais óbvias, como dobras de cortinas, este é um trabalho que fala intensamente do teatro. Não há atores, mas Klee, de algum modo, cria a expectativa de sua entrada iminente. A impressão teatral se deve, em parte, à atmosfera de conto de fadas, evocada pelas construções e materiais e pela misteriosa iluminação. A Aventura de uma Jovem, 1921. Linhas cruzam e recruzam, enclausurando planos sombreados em cores de misterioso efeito. 3 ou 4 estranhas criaturas emergem das sombras e circundam a figura central, como demônios em uma das tentações de Santo Antônio. A jovem em si
é também estranha, com sua boca múltipla e orelha deformada, mas está vestida de modo elaborado, com capa e luvas, cintura fina e saia justa. Ela parece balançar sobre uma base arredondada, como um pino de boliche, como se fosse cair. Gradação cristalina, 1921. Klee mostra na tela como administrar a gradação de cores e ao mesmo tempo preservar sua pureza. É impossível dizer onde na página Klee começou esse magnífico exemplo de composição musical e pictórica, mas as formas ou temas se interrelacionam com o restante de modo profundamente homogêneo, mantendo um sentimento romântico e maravilhoso. Fuga em Vermelho, 1921. A analogia musical inerente a todas essas pinturas em gradação de cores aparece aqui já no título. A comparação com a fuga musical é adequada porque as formas superpostas retêm suas aparências, assim como a melodia do tema em uma fuga. Algumas das formas utilizadas têm natureza mais orgânica e deslizam para outras preocupações íntimas de Klee, retratar o crescimento na arte em paralelo com a natureza. Como o crescimento está também presente na ideia da fuga, Klee estabelece uma conexão entre música, natureza e arte, de modo provavelmente muito satisfatório para ele. Cidade dos Sonhos, 1921. Paisagem próxima a Baviera, 1921. Jardim Fresco e Seco, 1921. Retrato de uma cidade vermelha e verde, 1921. Vasos de Afrodite ou cerâmico erótico religioso. Casacas de Hoffmann, 1921. Balão Vermelho, 1922. Exceto pelo balão Sol em si e pelo domo, tudo é composto de linhas retas. A relativa informalidade se deve a diversas características: a delicadeza e a hesitação das linhas, a reticência das fugidias cores, assim como as imagens fáceis de perceber na pintura. As linhas retas fazem interessante contraponto com a trama ondulada da musselina onde estão pintadas. Senécio, 1922. Klee faz aqui um uso um pouco diferente do círculo para obter a forma de uma flor, pronunciada pelo título que dá à pintura. Senécio é a denominação botânica de um gênero de plantas. A cor amarela, como a da Senécio jacobea, e os olhos como pétalas radiantes, confirmam o título. Klee traçou um paralelo entre a flor enquanto o coroamento glorificante da planta e o rosto do homem como a flor do corpo. Esta tela está entre as pinturas mais superficialmente infantis de Klee, mas após contemplação mais demorada, seus tons se deslocam e fundem até que a obra se torna um ícone de poder quase hipnótico. Máquina Trinadora, 1922. Aqui uma folha preparada com fundo em aquarela cinza rosada de aparência antiga recebeu uma linha de tinta com bordas grosseiras, como numa água forte. Contra essa superfície lavada, passa-se um concerto absurdo, onde aparece sugerido um autômato maluco, feito de fios e manivela, no qual 4 criaturas semelhantes a pássaros repousam. A subida e a descida dessas incisivas criaturas se ligam de modo pouco lógico com o movimento da manivela. Vemos suas cabeças e línguas em vários estágios da produção da voz. A tênue linha ondulada e a estrutura casam-se perfeitamente com o ruído agudo que esperamos ouvir. Além disso, a estrutura é quase incorpórea e flutua, livre de qualquer contato com o solo, indicando que um clamor tão agudo parece ter pouca razão natural. Decoração de palco Paisagem, 1922. A Máquina de Trinar, 1922. Análise da Perversidade Diversa, 1922. O Deus da Floresta Setentrional, 1922. Local Espiralado, 1922. Separação Noturna,
1922. Análise de perversidades diversas, 1922. Castelos no ar, 1922. Um malabarista que anda na corda, 1923. Klee usa sua capacidade como desenhista para fazer surgir um mundo de estruturas absurdas, cuja fragilidade é marca de sua aparência cuidadosamente produzida. Parece ser um comentário irônico a respeito da substituição dos homens por entidades mecanizadas. O pequeno figurante, preso nos raios cruzados de luz, simboliza e preside uma estrutura que quer representar este equilíbrio de forças de forma mais diagramática. O campo visual da figura é dividido por um raio de luz ascendente, dando acesso fora de centro ao figurante em seu fio. Teatro de Bonecos, 1923. Pequenas cabanas a cada lado sugerem a chegada de outros personagens. Uma charmosa marionete de braços rígidos ocupa o centro do palco. A linha do palco aparece claramente e parece corresponder a uma emenda no papel. É evidente que a barra vertical preta, que divide a forma globular colorida na parte de baixo da figura, foi superposta às cores originais. Obviamente, a pintura foi muito modificada durante a execução, e parece, de fato, que a parte inferior foi recortada de outra figura e colada a esta. Essa teria sido a oportunidade para Klee unir as duas partes através do fundo preto, que confere às cores relevo tão saliente. Cantatriz L em parte de Flor de Lis, 1923. Cena de batalha de ópera cômica fantástica, 1923. Arquitetura, 1923. Arquitetura plástica vermelha, amarela e azul, 1923. O gritador ventríloco no pântano, 1923. Chão cósmico, 1923. Tenda dupla, 1923. Setas, 1923. Paisagem com pássaros amarelos, 1923. Paisagem no pôr do sol, 1923. 17 IRR, 1923. Ventríloco e gritador no deserto, 1923. Carnaval nas montanhas, 1924. A linha aqui não é utilizada para clareza estrutural, mas para criar por meio de uma textura cruzada um espaço obscuro e esfumaçado, povoado por seres sinistros. A textura e a modelagem definem o fundo e não os objetos que estão sobre ele, acentuando sua natureza não substantiva. A garota cega e a criança e o monstro segurando um olho são como equivalentes góticos dos famosos desenhos de Minotauro de Picasso dos anos 30. Vemos as montanhas e a vila, uma mulher de vestido moderno e uma criança de máscara. Nada de aterrorizante está acontecendo, mas o efeito é sinistro, graças principalmente à criatura monstruosa à direita do centro. O monstro tem cabeça e membros. Uma das pernas termina em um sapato de salto alto, mas há sugestão de estruturas e polias, reminiscências de Duchamp ou Picabia. Teatro Botânico, 1924-34. Há indicações de cortinas dobradas em ambos os lados, mas a pintura é, num sentido geral, teatral, na medida que apresenta uma caixa rasa com piso, pano de fundo e coxias. A montagem da cena é muito elaborada e muitas das formas pertencem à família dos cactos, organismos primitivos com grande capacidade de sobreviver e florescer. Uma pequena criatura está caminhando no piso solenemente para a direita e provavelmente uma coruja está à sua esquerda. Os grandes cactos à direita podem ser vistos como homens de braços erguidos. A estranha forma vermelha dependurada é o coração de todo organismo pictórico e tem substância tangível. Máscara do Ator,
1924. Mágica de Peixe, 1925. Curiosamente, Klee colou um pedaço diferente de tela à esquerda do centro. A semelhança entre um tanque de peixes e um palco não passou desapercebida de Klee, que a intensificou com uma sugestão de cortina no canto superior esquerdo e com as estranhas figurinhas que olham de dentro da abertura do proscênio. Este não é um aquário comum, nem um palco, já que é habitado por peixes, plantas e corpos celestes ao mesmo tempo. Seu mundo atemporal é observado por dois representantes da raça humana e é invadido pelo tempo na forma de duas ampulhetas e um relógio de torre, baixado até a cena em uma rede ou armadilha para peixes. A pequena pessoa de duas faces olha solene à esquerda na escala de tempo humana e alegre à direita na escala de tempo do mundo natural. Cerâmica mística, 1925. Velha sonoridade, abstração em fundo preto, 1925. Máscara com bandeirinha, 1925. Reconstrução, 1926. Aqui todo o campo pictórico é fator unificante, cuidadosamente trabalhado e delicadamente tingido. Os objetos colocados sobre ele são, na verdade, bem compostos, presididos e unidos por um sol envolto por neblina. Todos têm caráter arquitetural e, com a ajuda do título, é fácil perceber a pintura como um canteiro de obra, onde a poeira da construção se mistura ao calor do dia para lançar um amarelo pálido sobre a figura. O sol, que domina, identifica os objetos em termos cósmicos e nos dá consciência do tempo, das estações e da atmosfera, embora insinue calor opressivo. Portão no Jardim, 1926. Neste painel a óleo, Klee transpõe com sucesso sua técnica de linhas paralelas do desenho para a pintura. Isso permite que ele acrescente os misteriosos efeitos espaciais da cor aos da linha. O motivo de entrada flutua no espaço como um fenômeno sobrenatural, enquanto sua cor vermelha é um aviso aos descuidados que queiram se aventurar por ela. É uma das primeiras premonições da consciência de Klee diante da mortalidade, característica tão envolvente de seus trabalhos posteriores. O jardim tem significado especial. Não é apenas a cena da criação e do declínio da humanidade, mas o lugar da civilização, cercada para se defender da barbárie. Deixá-lo é ir de encontro ao perigo e ao medo do desconhecido. Contudo, todos os que moram no jardim têm, afinal, que passar pelo portão. Castelo a ser construído na floresta, 1926. As linhas paralelas podem sugerir muitas coisas. Dentre elas, troncos de árvores na floresta ou colunas, as camadas de tijolos ou pedras, os caibros e pranchões das construções. Klee explora a ambiguidade nesta pintura. Qual é o castelo? Qual é a floresta? Estamos vendo pilhas de caibros? O motivo retangular no centro é uma abertura em direção a uma perspectiva maior? Ou, ao contrário, é a planta do castelo projetado? Em torno do peixe, 1926. Essa grande figura de um peixe é bastante rígida e diagramática, mas o motivo central, uma carpa em um prato azul, está memoravelmente pintado. Embora morto, muito mais morto que cozido, parece que o peixe está sendo oferecido como alimento, sugerindo que a figura representa um ciclo da natureza, algo como a cadeia alimentar. Tanto o título quanto o arranjo circular dos símbolos em torno do peixe apoiam essa ideia. A característica mais intrigante deste trabalho é a pequena e esquemática cabeça humana crescendo em um talo num vaso, como uma flor cortada. Essa cabeça recebe uma mensagem enfática do peixe, indicada por uma seta e um ponto de exclamação. Olimpo destruído, 1926. Olimpo destruído, detalhes, 1926. Vila Florentina, 1926. Pastoral, 1927.
Há aqui uma relação direta com a forma de uma partitura musical. As linhas horizontais em paralelo dão suporte à grande variedade de marcas e sinais, sugestivos tanto de letras quanto de notas musicais. Aparecem, no entanto, curvadas, dando margem a várias interpretações. O pastoral tem uma textura muito elaborada, na qual as linhas que parecem ornamentais são denteadas, de modo que todo o trabalho ganha uma característica tátil e misteriosa, como uma antiga tábua contendo mensagem rúnica. Tempestade de neve ameaçadora, 1927. Todas as linhas são retas e aproximadamente verticais ou horizontais, divergindo o suficiente apenas para dar à estrutura resultante uma agradável irregularidade, como uma rua com antigas construções. O título dado por Klee nos convida a perceber a figura como uma cidade. Ele acrescenta uma discreta indicação visual que nos ajuda a estabelecer a conexão, o teto inclinado do edifício mais alto à esquerda. O pesado céu de inverno é obtido com o uso da técnica de aspersão, criando em torno uma atmosfera de calamidade. O Príncipe Negro, 1927. No Príncipe Negro, 2 círculos como olhos, uma barra angulada como nariz e 2 linhas retas como lábios são os ingênuos meios empregados para a criação de um primitivo. Um chefe mouro de um livro de figuras com estranhos olhos azuis. A estrela, a coroa e a vestimenta em padrão contendo marcas semelhantes à escrita são sinais do exótico. Jardim com Riacho, 1927. Aquário, 1927. Lugar Escolhido, 1927. Retrato de Acrobata, 1927. Página extraída do Livro da Cidade, 1928. Nuvens sobre Bor, 1928. Cidade Italiana, 1928. Gato e Pássaro, 1928. Bobinho na Árvore, 1929. A beleza desta pintura reside na interseção das linhas curvas que circundam uma ou mais figuras, como linhas instrumentais que se interceptam na música. Esta tela começou com uma impressão feita 2 anos antes, desenhada em linha única. Mais tarde, Klee ajeitou as interseções da linha e acrescentou um globo ocular e a textura colorida do interior das áreas, formadas pelas linhas que se cruzam. Essas adaptações criaram uma imagem memorável, com modelagem pseudocubista. Traçando uma linha que começa na perna esquerda e que termina no pulso da mão esquerda, pode-se demonstrar que o desenho poderia realmente ter sido feito sem levantar o lápis do papel. Monumento em País Fértil, 1929. Pode-se observar que em todos os pontos onde uma linha vertical cruza uma horizontal, as camadas a cada lado da vertical são dobradas ou divididas em 2. Assim, a camada mais espessa é subdividida em metades, quartos e oitavos. Como regra, a cor é mais intensa quanto mais fina for a camada. À direita e à esquerda, vêem-se faixas cultivadas, algumas com colheitas, outras em repouso. No centro, grandes unidades nas cores rosa e areia indicam os imensos blocos de um templo ou monumento. Algumas linhas diagonais sugerem um elemento do espaço numa representação semelhante a um mapa. Fogo na Noite, 1929. Talvez não seja fácil reconhecer essa obra como uma das pinturas egípcias, pois não lida com a cristalina luz do dia do Alto Egito, mas com a igualmente bela, porém efêmera, luz do nascente e do poente. Quando a noite cai, o pequeno retângulo vermelho à direita do centro assume importância máxima e atrai o olhar como o brilho do fogo à noite. Incomposto no Espaço, 1929. Monumento na fronteira do País Fértil, 1929. Estranho Vegetal, 1929. Antes da Nevada, 1929.
Estradas Principais e Secundárias, 1929. Monumento em Terra Fértil, 1929. Ad Marginum, 1930. Este é um dos últimos exemplos da detalhada técnica de desenho de Klee, que define a forma, como ele mesmo diz, exotopicamente, isto é, sombreando do lado de fora da forma e não dentro dela. A abordagem empregada no seu trabalho estava começando a mudar, afastando-se da complexidade urgente do método e do significado, em busca de alternativas mais puramente pictóricas. Algo desse novo estado de espírito já pode ser percebido aqui, talvez no centro vago, um espaço esvaziado para o imenso globo vermelho que o ocupa. Talvez estejamos olhando para um poço no qual objetos estão refletidos, ou talvez para cima, através das águas esverdeadas do Nilo que filtram clementes o calor implacável do sol. Frutas em Vermelho, 1930. Este alegre e agradável trabalho tem um subtítulo, O Lenço do Músico, e começou a ganhar vida como o lenço de seda vermelha que Klee colocava sob o queixo enquanto tocava violino. Ele usou o lenço em sua totalidade, tomando as bordas onduladas como pontos de partida para a filigrana de ramos delicados que seguram as frutas mencionadas no título. Algumas delas são feitas de círculos de tecido similar cuidadosamente colados. A composição é econômica e faz uso de espaços vazios, o que a torna especialmente atraente ao gosto de nossa própria época, com seu interesse por minimalismo e sua aceitação da crença de inspiração zen de que menos é mais. Conquistador, 1930. Neste trabalho, Klee retorna à base matemática como em seus exercícios Bauhaus, mas não resiste à tentação de dar a ele uma interpretação bem-humorada. A composição deriva de uma aquarela audaciosamente equilibrado, que é um ensaio sobre como transmitir equilíbrio em termos de forma e densidade de cor. O trabalho é contemporâneo desta aquarela e parece sugerir certa ironia diante da reprodução. O que se iniciou como uma reflexão diagramática a respeito de massa, peso e energia se transformou em imagem de tola bravata. Jardim em Flor, 1930. Triplo Times Square, 1930. Livro Aberto, 1930. Sonhando em Fundo Verde, 1930. Pirâmide, 1930. Tábua Colorida, 1930. Polifonia Branca, 1930. Juramento do Fantasma, 1930. Três Sujeitos, Polifonia, 1931. Klee utilizou a ideia dos surrealistas de desenho espontâneo e deu a ela sua própria interpretação, especialmente musical. Nos verdadeiros desenhos, deve haver pluralidade de formas correspondentes a diferentes temas em música, que devem ser harmonizadas. Assim como na música, algum esforço é necessário para se distinguirem as partes oralmente. É preciso mais que uma olhadela para se poder separar as formas desse desenho. Um motivo maior e mais complexo contém dois menores. Klee deu substância a esses motivos, sombreando-os em cor, marrom arroxeado para o grande e rosa para os dois menores. Observe que este sombreado está sempre e consistentemente de um lado da linha, parecendo assim endotópicos em alguns lugares e exotópicos em outros. A Luz e Mais, 1931. Natureza Morta e Pomba, 1931. Jardim do Castelo, 1931. Sustentação e Direção, Voo de Planador, 1932. O trabalho de Klee sempre inclinou alusões a voo e ausência de peso. O artista desenvolveu intenso esforço intelectual para construir um sistema quase lógico, mas em verdade não racional, para transmitir as sensações de se vencer a gravidade e entrar no que ele chamava de dinamismo natural puro e silencioso do cosmos.
Klee consegue transmitir uma sensação de flutuação e ascensão térmica. Acrescentou também símbolos gráficos para manifestar as forças de empuxo e gravidade para localizar a ação no céu. Polifonia 1932. O princípio da polifonia se expressa aqui nas cores de planos de contornos definidos e que se sobrepõem. Os planos sobrepostos quase não se deixam distinguir em suas fronteiras, pois nem as cores nem as áreas pontuadas lhes correspondem. Tem-se, assim, um sistema multivalente de harmonias sustentado ao longo de toda a superfície de uma grande tela. As analogias se dão entre natureza, arte e música. Por um lado, há o véu tremeluzente de colorida atmosfera, através do qual o impressionismo e o pontilhismo nos ensinaram a perceber a cena visual e suas muitas ambiguidades. Por outro, há a música visual que combina a polifonia de Mozart com a cor tonal de Debussy. Ad Parnassum, 1932. A estrutura estritamente polifônica é relaxada em favor de uma composição pictórica mais enfática, que emprega formas geométricas regulares, bem balanceadas, mas as subordina à criação de uma atmosfera imponente e misteriosa, com agudo senso de espaço. Os pequenos retângulos com os quais se constrói a pintura lembram não tanto as pinceladas do pontilhismo, mas uma tessera de mosaicos, ou mais até camadas horizontais de tijolos ou alvenaria. A cor delas varia de azul intenso a vermelho tijolo brilhante, e a relação da cor com o fundo muda constantemente, fazendo com que a superfície oscile entre o materialmente presente e o imaterialmente distante. Noite no Vale, 1932. Máscara Horrível, 1932. Quarto Norte, 1932. O Homem Futuro, 1933. Nessa obra, Klee recupera um de seus desenhos polifônicos de 2 anos antes, que consistia em 2 objetos completando a cabeça, acrescentando braços e pernas e produzindo a imagem de uma criança de saia. Seu perfil foi preenchido sem distinguir os objetos polifônicos originais e o fundo, através de uma técnica peculiar ao período de aplicar guache pastoso com espátula para criar impressão de relevo. Fantasma Maltrapilho, 1933. Busto de Criança, 1933. Retirado das listas, 1933. Quartinho em Veneza, 1933. Floração, 1934. Essa tela é uma variação de seus trabalhos em grade e estratificados, mas com menos rigor aritmético em seu desenho. A grade na qual ele se baseia é ondulada, como uma rede que se move ao vento. O título Floração procura novamente levar o observador a fazer uma ligação entre a pintura aparentemente abstrata e a natureza. O artista usa aqui cores brilhantes confinadas em pequenos retângulos, concentrados ao centro. Cores terrosas predominam em torno das bordas, convidando-nos a ler a composição como uma planta florescente que cresce em solo sem ervas daninhas. Aflito, 1934. Vila na Montanha no Outono, 1934. Florada, 1934. País Devastado, 1934. Esfinge em Repouso, 1934. O Desenho, 1935. Este personagem sério e de rosto arredondado emerge, por assim dizer, no último momento, de uma composição abstrata de círculos e ângulo, com um simples acréscimo de olhos e boca. Noite das Bruxas, 1935. Trabalho em guache aplicado com um objeto achatado em longos fios, como cabelo liso. Analogia adequada para lembrar essas terríveis bruxas.
Klee deixou livres as rédeas da imaginação para entrelaçar os fios, e os resultados o remetem novamente à seara dos surrealistas, já que a aparência deste trabalho sugere que tanto a forma quanto o conteúdo se desenvolveram espontaneamente durante a execução. A Luz e os Ossos de Peixe, 1935. Demônio Feminino, 1935. Jardim Sul, 1936. Joias, 1937. Em 1937, Paul Klee já sofria havia 3 anos de uma doença progressiva, a esclerodermia, que deteriorou sua força física. É por isso, sem dúvida, que seus trabalhos posteriores são pintados com técnica de pincel mais simples e formas maiores. Nesta pintura, de repente, encontramos linhas partidas, fragmentárias, a caminho de se tornarem não mais linhas, mas formas em si. Essas linhas, em curto staccato, marcam ociosamente uma fronteira entre planos, mas sua função principal parece ser a de criar diálogo com os planos coloridos, em especial com as joias, essas pequenas formas que adornam a superfície do todo. O Músico, 1937. Revolução dos Viadutos, 1937. Jardim Oriental, 1937. A Criança e Sua Tia, 1937. Batalha Harmonizada, 1937. Paisagem Cênica, 1937. A Lenda do Nilo, 1937. A Lenda da Nihilidade, 1937. Noite Azul, 1937. Contemplação, 1938. A composição por linhas partidas ou fragmentárias surge por si, sem o contraponto dos planos coloridos. Aqui as linhas são mais longas, mais curvilíneas e envolvidas, mas raramente tocam ou compõem uma figura fechada. O resultado é que toda a superfície se torna viva de possibilidades, à medida que nossos olhos buscam relacionar essas marcas gráficas uma à outra, ou completar na imaginação a relação sugerida por Klee. O rosto que nos observa da posição centro-esquerda da tela pode ter sugerido o título a Klee, mas há pelo menos 6 outros olhos visíveis, além de outras configurações que podem denotar rostos. Nenhuma dessas imagens está posicionada no espaço, exceto o quadrado que caminha com pernas curtas ao longo da borda inferior da composição. Rosas Heróicas, 1938. A origem desses fragmentos de linha desconexos, quase desmembrados, pode ser encontrada em seus desenhos de plantas e insetos. 2 formas frequentemente usadas nos últimos anos estão entre os blocos constitutivos básicos do crescimento: a fórmula, a forquilha ou ramo e a espiral. Só ele poderia compor os conceitos de rosa e heroísmo. Mas a energia gerada pelas intrépidas espirais, forquilhas e zigue-zagues justifica o paradoxo. Colete Vermelho, 1938. O uso de fragmentos de linha descontínua pode ter sido herdado do cubismo. A maneira como ele usou essas linhas é evidentemente completamente diferente, mas o artista compartilha com o cubismo a capacidade de sugerir formas, ao invés de explicitá-las, e de propor relações não somente em torno das características centrais da composição, mas ao longo de toda a superfície. Klee acrescenta algo mais, uma energia que vem de seu magnífico controle sobre o intervalo. Onde quer que linhas se aproximem uma da outra sem se tocar, cria-se energia, assim como portas entreabertas criam correntes de ar e ranhuras focam a luz. A animação que advém desta fonte possibilita a existência independente de um incrível número de formas ambíguas na figura, cada uma sinalizando sua existência, mas tudo em perfeita harmonia. Parque Próximo à Lu, de Lucerna, 1938. Klee nunca se propôs a representar as atrações superficiais de parques e jardins. Como já vimos, sua abordagem é muito mais analítica.
Entretanto, aqui, usando apenas os símbolos mais básicos do crescimento, ele canta um maravilhoso hino de louvor à beleza da natureza. A figura tem as características do estilo posterior, sem as asperezas e sem a aparição desconcertante de sinais de linguagem semiocultos. A ausência de sinais legíveis, apenas o motivo árvore central é deste tipo, facilita a apreciação do princípio da composição por intervalo. Em Parque próximo à Lu, há uma nova relação entre os elementos lineares pretos e o fundo, com cada elemento circundado por sua própria e ampla penumbra colorida. Tiro heróico no arco, 1938. Insular do Câmara, 1938. Pamona muito madura e ligeiramente curvada, 1938. Interruptor Terra, 1938. Três Jovens Exóticos, 1938. Porto Rico, 1938. Intenção, 1938. Eólio, 1938. Surto de Medo, 1939. Cada forma é contida em si, distinta e não toca a vizinha, mas uma delas, pelo menos, se mostra torcida e orgânica, de certa forma repugnante. Ao introduzir uma mão e um rosto marcado pelo terror, Klee optou por transformar todo o conjunto em uma imagem de desmembramento humano, mas o título sugere considerá-la não no sentido físico, mas como uma analogia da ruptura mental e psicológica que ocorre sob tensão extrema. Mefisto como Palas, 1939. Foi a forma torcida e fluente, surgida das frágeis mãos de Klee, que originou os pensamentos contidos no título dessa obra, o rosto deformado e o socorrido mefistofélico, encabeçados pelo capacete emplumado de Palas Atena, deusa da sabedoria. No Meio da Floresta, 1939. A figura, que consiste em nada além de algumas folhas e uma flor ou fruto, todos brilhando em um verde mais claro que o da floresta, é contudo uma imagem da natureza em si. Evoca a saudade da natureza. A figura, altamente romântica e muito alemã, não tem absolutamente nada de sentimental. Bastardo, 1939. Anjo ainda feminino, 1939. Pobre Anjo, 1939. Aparência severa, 1939. Jovem garota faminta, 1939. Entrelaçamento, 1939. Canção de Amor sob Lua Nova, 1939. Parque Inútil, 1939. A Camada dos Quatro, 1939. Mulher Vestida de Camponesa, 1940. Nesta obra, dos seus últimos 6 meses de vida, as linhas pretas não são fragmentárias. Ao contrário, formam paredes grossas e contínuas, dentro das quais as cores brilham como vidro colorido. Foram necessárias marcas de pincel para adaptar a composição abstrata à aparência humana. As formas do lenço de cabeça que originou o título foram provavelmente parte da estrutura em evolução, e a orientação da tela pode não ter sido definida antes da inclusão dos olhos e da boca. Não há tragédia, nada sombrio no título que Klee deu à obra, mas o surpreendente aparecimento do rosto branco de Cal no contexto dos últimos meses de Klee deve ser uma indicação da mortalidade. Timpanista, 1940. Nesta obra tardia, a simplicidade linear de Klee é trazida ao mais expressivo mínimo. Os braços do percussionista transformaram-se eles mesmos em baquetas, das quais uma está erguida verticalmente em um gesto de gélida finalidade. A cabeça, definida por um único anel pintado em linha preta,
contém apenas um traço, um olho que não pisca. Essa cabeça percebe tudo, mas não comunica coisa alguma, exceto o incessante batido do tímpano. O olho ainda transpassa cada espectador, mas foi certamente o próprio Klee o primeiro alvo deste sinistro olhar e quem sentiu a batida e o papel do tímpano como símbolos de sua morte cada vez mais próxima. Klee raramente usava cor de forma tão mínima como aqui, em que pinceladas rápidas em vermelho sinalizam a dolorosa franqueza da mensagem. Morte e Fogo, 1940. Essa tocante obra pode ser considerada o último autorretrato de Klee. Sua técnica e forma são consistentes com o desenvolvimento do estilo tardio, como vimos. A preparação da tela e a aplicação da tinta está reduzida a um mínimo. Mesmo esse mínimo está aparentemente desbotando. Os pigmentos foram economicamente aplicados sobre a granulação grosseira da tela e a linha preta e grossa. Seja isso resultado de fraqueza física ou não, exprime uma tocante sensação de passamento corpóreo e retirada da vida. O título fala de um envolvimento mais profundo com as últimas coisas, e a composição teve certamente a intenção desde o início de apresentar a imagem que apresenta. A figura à direita, alarmante e imponente em sua simplicidade, foi sempre uma figura. A cabeça da morte, sempre uma cabeça. Prisioneiro, 1940. Fachada em vidro, 1940. Flora e Rochas, 1940. Sem título, 1940.